Boa noite, pessoal. Voltamos com mais um capítulo aqui da nossa saga Pandemia de Coisas. Eu, Rodrigo, Laio, hoje com um convidado super especial, companheiro, parceiro nosso, o André Neves. Desculpa, Naves. Desculpa, Não sou André. parente do Aécio, não. É verdade, rapaz, você tem razão. Desculpa. O André Naves, ele é defensor, me corrija, Isso, público defensor público da União. da União e é também um defensor dos direitos humanos, como nós aqui, né? Eu preciso lembrar alguma coisa também, gente. Nós marcamos 8 horas, a gente está começando atrasado aqui, porque deu algumas complicaçõezinhas técnicas que acontecem. Então, pedir a compreensão de quem está nos assistindo, né? E também já pedir para o pessoal ir participando dessa nossa conversa, demais essa conversa, hoje com o André, junto conosco, para a gente poder entender um pouquinho mais o que está se passando. E já coloco aqui um questionamento para o André. Antes André, de você colocar o questionamento, é bom diga. lembrar também que o André também tem canal aqui no YouTube, tá, gente? Então, quem quiser ver mais coisas que o André tem, tá lá no canal dele, André Naves. André Naves. Eu falei errado. Desculpa. André Não, Naves. tudo bem, Rodrigo. Você é de casa, você é meu amigo de longa data. Ai, André. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que tá sendo essa vida de quarentena? Como é que você tá vivendo esse momento aí de pandemia? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Eu, particularmente, se essa for uma pergunta pessoal, eu vou te falar. Nós, defensores, ou pelo menos eu acredito que todos nós estamos trabalhando bastante, estamos com uma boa carga de trabalho, nós temos esse privilégio de que todos os nossos processos, ou a grande maioria deles, hoje em dia é virtual. Eu digo isso porque eu atuo nas varas previdenciárias que estão completamente virtualizadas ou quase completamente. Isso é um privilégio enorme. Fora isso, eu tenho minha rotina de estudos, de pensamento, de acompanhamento do que acontece no Brasil. E isso gera alguma perplexidade. Alguma não, gera muita perplexidade. Porque a gente está no momento do Brasil de defender a ciência, a pesquisa, a educação. Não sei se vocês repararam, aqui atrás de mim tem até uma foto do Paulo Freire, um quadro do Paulo Freire, que eu carrego comigo sempre a imagem dele, porque nós precisamos ter esse respeito pelo papel inclusivo da educação. É um papel de despertar, de emancipar, de focalizar nossos olhos para as contradições. E ainda mais como defensor, um grande defensor de direitos humanos e de todo esse campo da proteção social que se quer construir no Brasil ainda, eu acho que nós precisamos atuar em conjunto com uma escuta ativa da sociedade, sempre buscando pelos pilares da educação, da ciência, das artes, da cultura, e muito ouvir a voz das ruas, porque o direito não é estático, ele é um sistema aberto, e os impulsos que recebemos da sociedade acabam moldando os valores que vão nos articular ou vão auxiliar na articulação das normas jurídicas. Eu acredito que o momento é assim, é um momento de reflexão, de muito estudo, de muita atenção, e a gente tem um presidente que está atrapalhando todo esse nosso esforço social na tentativa por parte dele de amealhar maior poder para si e destruir a própria sociedade inteira. É muito complicado isso, porque ele é o único elemento de discórdia que existe na sociedade brasileira hoje. Chega a ser engraçado e um pouco esquizofrênico, que o presidente foi tão pré-direita, foi tão radicalizando para a extrema-direita, que até o Dória e o Wilson Witzel passaram a ser pessoas racionais perto dele, pessoas razoáveis, ou passaram a aparecer. A gente não pode esquecer que até 2 meses atrás, o Wilson Witzel queria tirar na cabeça da turma. Então, teve o assassino do músico dos 80 tiros, a gente não pode relativizar essas coisas, mas é importante a gente ver que o Jair Bolsonaro, ele é tão ruim
tão ruim que até o Wilson Witzel está parecendo uma pessoa razoável. Até o Dória está parecendo razoável. Mas, resumindo, a minha conduta nessa pandemia tem sido de reflexão, de estudos, trabalho e ver como a gente pode sair desse emaranhado político e social em que a gente está inserido. É isso. Legal. Você falou de certa forma, surpresa com relação ao posicionamento daquele que está na presidência da República, né? Eu vejo um pouco diferente, assim. Eu não vejo assim como alguma coisa nova. Né? Eu não falei que era uma coisa nova, é uma coisa que ele já vinha demonstrando que ia fazer isso, que ele ia liderar. Agora há pouco, antes da gente entrar no ar, eu estava lendo os jornais, estava vendo algumas coisas, e eu vi que ele perguntou assim, o que eu fiz daquele jeito dele, simplório, o que eu fiz para afetar a liberdade, para afetar o Estado Democrático de Direito? Eu respondo, a própria presença dele já é um elemento da discórdia, porque com a simples presença dele, com essas atitudes, ele incentiva, por exemplo, as carreatas da morte aqui em São Paulo, carreatas essas. Eu nunca imaginei ver uma coisa tão deprimente, tão objeto. E para ser totalmente horrível, eles se colaram nos símbolos nacionais, o que me causa especial repúdio, porque a partir de agora, ou a partir de há um tempo atrás, a bandeira do Brasil, que deveria representar a democracia, a luta pelos direitos humanos, a justiça social, a tolerância, ela parece que está representando o ódio, a ignorância, a divisão. Então, a própria existência do Bolsonaro apoiando esse tipo de atitude é uma ameaça à nossa democracia, ao nosso Estado de Direito. Eu estava lendo a The Economist aqui, mas não é a da semana passada, do dia 11 ao dia 17 de abril. Daí tem uma reportagem aqui falando do isolamento do Bolsonaro. E olha a charge deles. Ou seja, o Brasil virou sinônimo de repúdio social. É terrível isso. Dá pena de ver o que está acontecendo com o nosso país. Então, e nesse sentido, sabe que a gente tem feito aqui algumas conversas com pessoas de outros países, né? Salvo engano, eu acho que unânime a percepção das pessoas que residem em outros países nesse sentido, quer dizer, há uma visão, especialmente da imprensa estrangeira, com essas referências ao que está na presidência, né? Sem dúvida. Aliás, eu queria te falar, não é uma revista assim, uma revista esquerdista, comunista, é a The Economist, a revista pilar do liberalismo mundial, do capitalismo mundial. E olha a capa dela, uma onça pintada toda de Covid aqui, remetendo ao Brasil, aos problemas brasileiros. Sim. E lá dentro a gente vai encontrar uma charge fazendo referência direta aos problemas do Bolsonaro. Ou seja, o mundo está lutando contra uma questão seríssima e o presidente do Brasil, aliado a alguns outros presidentes do mundo, está se isolando cada vez mais numa coisa que a imprensa internacional chama de aliança do avestruz, que eles enterram a cara para não enxergar nada, estão isolando o país. Dessa forma, o Brasil vai ficar cada vez mais alijado dos processos de conexão, de construção de uma solidariedade internacional tão necessária para superar essa pandemia, e internamente nós estaremos fraturados também. É um problema. Você sabe, esse detalhe que você falou também, o tipo de imprensa que faz essa afirmação, e as pessoas que trouxeram isso para nós também lembraram desse detalhe. Imprensa reconhecidamente conservadora. Isso, né? Exatamente. O Financial Times, Washington Post, a The Economist, são os pilares do capitalismo mundial, os pilares do conservadorismo. Então, o Brasil está numa situação periclitante. Chegou uma mensagem do Afonso. Buenas noches, chicos. Bolsonaro tem a caneta da morte, articula a contaminação de massa e ditadura empresarial com tropa na rua. Ou Rodrigo Maia sabe algo do clube militar ministerial ou é omisso. Então, esse é uma outra questão interessante também que está aí na
na pauta do dia, né? Que seria alguma coisa no sentido de fechar regime, como se o governo dele, né, já não tivesse todo e completamente tomado por militares, como se isso não bastasse, ele e os próximos dele. Aliás, a minha impressão são bem mais os próximos dele do que ele, né? Por uma determinada falta de capacidade por parte dele e tal, né? Não é questão de subestimar, não, é questão de uma percepção, enfim, de fechamento de regime. Como é que você vê isso? Você acha que isso é possível? Eu, por exemplo, tenho uma ideia também de que, assim, tá tudo tão tranquilo na perspectiva de que não há por exemplo, uma oposição incomodando. Não há. Então, qual a razão de fechar um regime de um governo já todo com militares? Ele não vai fechar regime nenhum. Ele não vai fechar regime nenhum. Inclusive, a alta cúpula militar deu uma enquadrada nele depois dessa aparição, mas a gente não pode se enganar. O Bolsonaro representa os interesses do grande capital, ainda que isso seja uma extrema simplificação. Não é só isso, mas é isso também. E os interesses do grande capital estão todos sendo atendidos. Então não há nenhum motivo para o grande capital criar alguma tensão agora ou algum ruído com o fechamento de regime. Eles deixam o Bolsonaro brincando de tiranete para sua meia dúzia, porque não passa disso, meia dúzia de apoiadores fervorosos, aqueles pitbulls do Bolsonaro, bolsonaretes radicais. Eles vão seguindo com o Rodrigo Maia, com Davi Alcolumbre, com Paulo Guedes. Você pode ver Globo, Folha, Estado, Valor Econômico, todos esses, sem exceção. Salvo uma ou outra visão, eles sempre falam: o Bolsonaro é horrível, eles metem o pau no Bolsonaro, mas falam bem do Paulo Guedes, falam bem da política do Guedes, falam bem do Sérgio Moro, falam bem da política de morte desse governo. Então, eles tentam isolar a parte mais tresloucada, sendo que a política de morte é todo o conjunto. A necropolítica não está só na verborragia bolsonarista ou na grita bolsonarete. Não, política de morte é o desmonte do SUS. E a gente está vendo Manaus em situação periclitante, Pernambuco, São Paulo já chegando no limite, Rio de Janeiro, ou seja, o desmonte do SUS, o desmonte de serviços públicos essenciais. Eles queriam, olha o absurdo, eles queriam que o povo ficasse em casa numa quarentena por R$200. A oposição aumentou para 600. Eu defenderia que tivesse aumentado para pelo menos R$1.200, como das mulheres solteiras. E uma parte da oposição queria isso, principalmente alas do PSOL, alas do PT, até algumas pessoas do PDT e do PSB queriam isso. Mas no processo de negociação com o governo, isso acabou ficando em R$600. Ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles estimulam o povo a ir para a rua. Ou seja, eles não dão condições da população ficar em casa. Eles estimulam que todo mundo vá para a rua, mostrando uma incompreensão danada da natureza da doença, e eles avançam cada vez mais nas suas bandeiras morticidas. A doença não é individual. Se a pessoa não vai para a rua porque ela pode pegar ou não. Isso pode até acontecer realmente. E o Bolsonaro hoje deu uma declaração que mostra total incompreensão dele da natureza da doença. Ele falou: 70% da população vai pegar e a gente não pode fazer nada contra isso. Realmente, 70% da população vai pegar e a gente não pode fazer nada contra isso. Mas nós podemos alongar esse 70% de contaminação no tempo para que todo mundo tenha um bom atendimento no sistema público de saúde. Porque essa doença está destacando ou está frisando o caráter social da saúde, da doença, e nós precisamos entender que
o ser humano é um ser coletivo, é um ser social, ele não é só um ser individual. Então ele tem de extirpar de si o individualismo, o egoísmo, esse tipo de valores totalmente errados. Eu vou tomar para si os valores da individualidade, aí sim, da dignidade, partindo para a solidariedade, do lado da coletividade. Então ele tem que entender que se uma pessoa não fica doente, é interessante para ele também. Se as taxas de contaminação ficam mais lentas, é interessante para ele. Vale a pena destacar aqui um número que veio da Alemanha, que quando nós temos um sistema de saúde que pode atender mais pessoas com mais folga, ou seja, mais recursos, médicos mais descansados, enfermeiros mais descansados, melhores leitos, melhores equipamentos. Quando nós temos isso, nós temos baixa taxa de mortalidade. Quando nós temos sobrecarga, acontece o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Equador, a destruição completa do sistema de saúde e da esperança de viver. E a política de morte é essa. Vamos para as perguntas?